Pessoal, então, olá, mais um conteúdo de produção textual. Agora nós vamos para o último capítulo de produção textual desse último bimestre. Então, nesse bimestre inteiro, nós vamos estudar sobre esse capítulo 5, que são estratégias lógico-expositivas. Conforme temos visto, existem muitos modos para expor ideias e desenvolver o raciocínio dissertativo argumentativo. Neste capítulo, vamos ver alguns recursos que favorecem a exposição lógica expositiva e, assim, possibilitam que o texto seja elaborado com coerência e expressividade. Importante, né? Estratégias expositivas, que é a primeira parte. Gente, essa parte aqui, pessoal, é tão interessante porque ela vai explicar a questão de como você pode iniciar o seu texto dissertativo, argumentativo. Então, tem várias formas, e ele nos traz aqui, pessoal, várias formas de se iniciar um texto dissertativo, argumentativo. Então, é interessante que vocês atentem bem para essa questão, para que vocês possam, de fato, compreender. E na hora que você for elaborar o seu texto do Enem, você saiba como iniciar, porque essa é a dificuldade de muitos estudantes. Ano passado, um aluno a prova seria no outro dia, e 10 horas da noite ele mandou mensagem para mim desesperado, porque disse que não sabia iniciar o texto dele. E aí, eu falei para ele verificar essa página aqui do livro, porque tinha várias formas, tem vários exemplos e várias formas de como você pode iniciar o seu texto, ok? Então, gente, primeiro, definição. A definição. Pode-se começar a dissertar, ou seja, o seu texto, escrevendo uma definição do tema para atribuir maior clareza e objetividade ao texto. Então, gente, você pode, se o texto, por exemplo, é sobre... Então, gente, se o texto for relacionado à questão da violência, você pode iniciar o seu texto com uma definição. A violência é algo que acontece de forma brutal na sociedade, mais especificamente nas sociedades urbanas. Aí, outro exemplo, a violência se caracteriza como um ato violento é quando existe violência então, se o texto é sobre violência, você pode iniciar o seu texto definindo o que é essa violência, né? Então, aí você me pergunta, então eu posso colocar qualquer definição? Não. Primeiro você vai pensar, né, qual é o seu projeto de texto, qual é o seu ponto que vai ser defendido dentro do texto, de que forma você vai trabalhar essa questão da violência, e aí você faz essa definição colocando no parágrafo de introdução. Em seguida, expõe-se o ponto de vista e segue-se o processo dissertativo já sugerido, né? A partir do que você definir a violência, você, no mesmo parágrafo que ainda é a introdução, você expõe o seu ponto de vista, que é aquilo que você vai dissertar, né? Que é o seu projeto de texto. Porque cada pessoa tem um projeto de texto diferente. O mesmo tema é violência, mas todos os candidatos vão fazer um texto diferente, eles vão enveredar por uma argumentação diferente. Essa é só uma forma de você iniciar o seu texto, um exemplo. Outro exemplo, forma de você iniciar o seu texto é por comparação, né? Há também a possibilidade de começar o texto buscando uma definição do tema por comparação. Por exemplo, a violência é como... E aí você vai comparar a violência com outras coisas. A violência é semelhante a... A violência parece com... Lembra isso. Então, depois de estabelecida a comparação, faz-se um breve comentário interpretativo sobre essa comparação
explicitando assim a própria visão a respeito do tema. E aí a questão, mais uma vez, do seu projeto de texto, né? Da sua tese, na verdade, a sua tese, que é a tese que você vai argumentar durante todo o seu texto, no seu desenvolvimento, na sua argumentação, certo? Outra forma de iniciar uma introdução é por citação. Pode-se ainda iniciar o texto com uma citação relativa ao tema. Uma frase interessante, um verso, aforismo ou um fragmento, por exemplo, né? Aí você vai iniciar o texto escrevendo uma citação referente àquele determinado tema. Uma citação pode ser uma citação de um autor, pode ser um verso, um fragmento de um texto, de uma música. Então, o ideal é que a citação seja feita do modo clássico. Ou seja, se não é sua, você vai colocar entre aspas para dizer que aquela citação é de alguém. E você pode até identificar quem é o autor, se for um autor de literatura, se for um filósofo, um sociólogo ou um músico, né, um cantor, né, da música de alguém, você vai colocar o nome do fulano e colocar a citação dele entre aspas. Então, reproduzindo exatamente as palavras do autor e com indicação da fonte, ou seja, de onde você retirou. Em seguida, faz-se uma pequena análise, um breve comentário a respeito da opinião citada, expondo ao mesmo tempo o próprio ponto de vista. Né? Sempre na sua introdução você tem que identificar a sua tese, o seu ponto de vista, certo? Histórico, né? Você pode também iniciar o seu texto como histórico. O texto também pode ser iniciado como histórico, uma explanação rápida do tema por meio dos tempos. Por exemplo, antes a violência era dessa forma, agora a violência é isso. Então, você vai fazer um histórico da violência no decorrer dos tempos. Essa é uma forma de iniciar um texto. Ontem a violência era X, hoje é Y, amanhã será. Então, prepara-se uma espécie de rápido retrospecto da evolução que se quer demonstrar, ou uma breve retrospectiva acompanhada de uma prospectiva, ou seja, faz uma breve retrospectiva do passado e uma prospectiva, né, que é o futuro daquilo que você está, daquele tema. Depois do histórico, apresenta-se a tese e inicia-se a argumentação. Então, gente, em todos esses exemplos de iniciar a introdução, sempre depois que você inicia, com esses exemplos que a gente está colocando, você coloca o seu ponto de vista, que é a sua tese, a tese que você vai argumentar durante todo o seu texto. Outra forma de você iniciar um texto é através dos exemplos. Então, é possível também escolher um fato, exemplo, expressivo para iniciar o texto. Em seguida, faz-se uma análise interpretativa desse exemplo, que poderá ou não ser retomado mais adiante, revelando a visão que se tem sobre o tema. Iniciar uma dissertação a partir de um exemplo dá concretude e comunicabilidade ao texto. Então, gente, como é que é esse exemplo? Um exemplo de algo que você viu, que você leu no jornal, que você assistiu na televisão, um exemplo de fato que foi notório nas mídias sociais, que todo mundo conhece, né? Que ninguém vai dizer que não houve, né? Porque não adianta você citar um exemplo que só você conhece. Um exemplo que aconteceu na sua família. É só você conhece. Não, você vai citar um exemplo que seja um exemplo notório para todo mundo. Um exemplo que tenha passado nos jornais, que tenha sido sido tornado notório em televisão, nas revistas, enfim, algo conhecido do público, certo? E aí, a partir desse exemplo, você vai iniciar falar da sua tese, né? Da sua tese, da introdução, para você dar continuidade à sua dissertação. Também você pode iniciar o seu texto por estatística. Pode-se começar o texto pela apresentação de um dado estatístico esclarecedor sobre o tema. O procedimento é praticamente idêntico àquele que se inicia pela exemplificação, dado estatístico, né? Por exemplo, 80 e tantos por cento da população, tal, vive sob violência, sei o que e tal. É a questão do dado estatístico. De acordo com o IBGE, não sei o que, tantas pessoas morreram no ano tal, vítima da violência. É dessa forma.
Outra forma de você iniciar um texto, gente, é através de resumo. Um resumo rápido daquilo que se pensa sobre o assunto é outra possibilidade para iniciar o texto. O começo da dissertação funcionaria assim como uma espécie de índice, de sumário do texto, em que se apresentariam de modo sintético o tema, o ponto de vista e a argumentação. Por exemplo, a violência é X porque Y. A violência acontece dessa forma porque a sociedade ou os governantes não atentam para a questão da segurança. Por exemplo, então a violência se deve a 3 fatores, né? E você vai citar A, B, C. Quais são esses fatores? Essa é uma das formas também interessantes de você iniciar o seu texto. Outra forma de iniciar o texto, pessoal, é através de pergunta. Fazer uma pergunta, um questionamento sobre o tema ou sobre algum aspecto dele é outra forma de iniciar uma dissertação. Transformando o tema em uma interrogação, naturalmente já se organiza o desenvolvimento do raciocínio. Ao responder à pergunta, apresenta-se ao mesmo tempo a visão que se tem do assunto. Ou seja, quando você inicia um texto fazendo uma pergunta e você responde, significa que aquela sua resposta vai ser exatamente a tese que você vai desenvolver durante todo o seu raciocínio no texto, certo? Então, iniciar o texto com uma pergunta é uma das formas também bem interessantes de se iniciar uma dissertação. Então, gente, essa foi a nossa aula com o início do capítulo 5, Estratégias Lógicas Expositivas. Espero que tenham compreendido e estudem mais, procurem ler mais, para que vocês possam ter bastantes argumentos para escrever a sua redação dissertativa na redação do Enem. Abraços.